Que bom estar aqui outra vez. Para quem eu já conheço, eu conheço muita gente aqui, estou vendo muita gente aqui conhecida. Que bom vê-los de novo. Para aqueles que eu não conheço, que bom conhecê-los. É um privilégio meu estar aqui nessa noite com vocês. E eu estou muito contente em ver tudo que Deus está fazendo nessa igreja, né? Que começou pequenininha, com uma ideia, num lugarzinho pequeno, e hoje Deus tem abençoado e tem colocado ali o seu selo no trabalho que tem sido feito aqui na Betel. Amém? Saudações da ICC Atlanta, lá de Atlanta. E estamos gratos também pelo que Deus tem feito conosco lá. Deus está fazendo muitas coisas ao redor do mundo. O Senhor, às vezes a gente pensa que o Senhor não está tão ativo como Ele está. Mas eu digo para vocês, Ele está muito ativo no planeta Terra. Amém? Eu quero orar com vocês antes da gente começar a compartilhar a palavra. Diga assim comigo: Senhor Jesus, meu coração é teu. Senhor, a minha mente é tua. Agora, Senhor, a tua palavra é a boa semente. Ela vai ser semeada no meu coração. Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda distração da minha mente, para que a palavra entre pela minha mente, caia no meu coração, e eu possa crer com o meu coração, como diz Romanos 10:8. Eu te agradeço, porque a tua palavra vai dar muito fruto para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês. Quem não tem Bíblia tem telefone. Quem não tem telefone tem qualquer tipo de aí, né? iPad, alguma coisa. Abra lá no livro de Marcos, capítulo 10. Versículos 46 até o 52. É uma história bem conhecida de vocês. E eu já estou orando desde que o pastor Paulo esteve na nossa casa lá. Eu creio que foi o mês passado, né, pastor Paulo? E a gente falou que a gente estava vindo para Nova York, e aí ele nos convidou para passar aqui no domingo, né? E nós estamos agradecidos, desde então eu tenho orado, e essa palavra de hoje é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para vocês. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículo 46 adiante. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram-no, e então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de sobre si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém. Quero conversar com vocês hoje sobre um assunto muito importante na nossa vida e que muitas vezes passa despercebido, porque existe alguém que não quer que a gente perceba as coisas de Deus, que é o nosso inimigo, e às vezes ele meio bloqueia a nossa mente, e o nosso relacionamento com Deus se torna um tanto religioso, e às vezes nós não estamos percebendo que está acontecendo isso. Quero falar com vocês sobre um encontro sobrenatural. Repita comigo: encontro sobrenatural. Se você ler na Bíblia, há praticamente 3 tipos de encontro que grupo de pessoas tiveram com Jesus. O encontro daqueles que
estavam contra Jesus e diziam, por exemplo, lá no dia em que Jesus foi preso e foi apresentado perante os judeus, eles gritavam: crucifica, crucifica, mata, mata. A esse grupo, e é muito grande, segundo a palavra, ele é muito grande. Há um outro grupo, que é um grupo que anda com Jesus, segue a Jesus, mas nada acontece nas suas vidas. Eles gostam de Jesus, entendem que Jesus é legal, é joia, que precisa de Jesus. Mas aí acontecer alguma coisa de Jesus na vida deles, não acontece, são seguidores, ok? Mas há um terceiro grupo que quando encontra com Jesus tem um encontro sobrenatural. Quer dizer, não um encontro humano, não um encontro do ponto de vista natural, das nossas emoções, da nossa razão, mas um encontro sobrenatural, ok? Em que leva a receber de Jesus aquilo que Ele tem para a sua vida, para as suas necessidades. Então eu quero falar isso com vocês nessa noite. O encontro sobrenatural, eu anotei algumas coisinhas aqui para ler para vocês. O encontro sobrenatural com Jesus é o que produz uma transformação genuína e permanente. Quando a gente tem um encontro sobrenatural com Jesus, nossa vida muda. E não muda por um pouco de tempo. Muda para nunca mais ser o mesmo. E também não muda somente para nunca mais ser o mesmo, mas entra num processo de mudança, como aquilo que a Bíblia diz assim, que o caminho do justo é como a luz da aurora. Ele vai crescendo mais e mais, até ser dia perfeito na presença de Deus. Quem teve um encontro sobrenatural com Jesus, entra nesse caminho. Mas também deve seguir esse caminho. Amém? Então, por exemplo, você vê muitos desses encontros aí, os 10 leprosos. Saíram, Jesus estava passando e eles gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Aí Jesus disse: ok, vão lá, se mostrem para o sacerdote. E aí eles então obedeceram, saíram, foram se mostrar ao sacerdote. E a Bíblia registra que enquanto eles foram curados, enquanto iam. Enquanto estavam andando para ir se mostrar, nem chegaram a se mostrar para o sacerdote, foram curados. E aí um, vendo que foi curado, voltou para agradecer a Jesus. E esse que voltou para agradecer a Jesus era um samaritano, nem era um judeu, nem era aquela classe assim mais alta da religião. Era um samaritano. E Jesus perguntou: mas escuta, não eram 10? Cadê os outros? Esses outros tiveram encontro com Jesus, foram curados, mas a sua vida não foi transformada. A sua vida não entrou nesse processo de transformação que começa com esse encontro sobrenatural e que vai crescendo e vai crescendo. E você vai crescendo mais e mais na estatura do varão perfeito que é Jesus. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, ou tarde, ou começo de noite, né? Um encontro sobrenatural diferente do encontro casual. Eu quero chamar esses encontros aí, que a multidão que estava andando com Jesus na nossa história, que aqueles 10 leprosos e que muitos outros tiveram com Jesus, de encontro casual. Às vezes você tem um encontro casual, e nesse encontro casual você acaba gostando de Jesus, você acaba conhecendo de Jesus, e você vai andando com Ele. Então o encontro sobrenatural é muito mais do que um encontro casual, porque o encontro casual, ele não tem propósitos. Pare comigo e pense um pouquinho naquela multidão que estava andando aqui no nosso texto, junto com Jesus. Quanta gente devia ter necessidades e necessidades profundas no meio daquele povo que estava andando com Jesus. Mas qual era o propósito deles? No texto bíblico nós só vemos um que gritava: Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só tinha uma pessoa ali que Jesus estava passando e ele nem estava seguindo Jesus, ele estava sentado no meio do caminho, que tinha propósito. Então todo encontro que é um encontro casual, ele não tem propósitos. Então muitas vezes nós estamos nesse tipo de encontro com Jesus.
E aí você pode pensar assim, mas eu tenho propósito, eu vou na igreja direto, eu faço oração, Mas o encontro sobrenatural com Jesus tem efeitos na nossa vida. Tem efeitos que causam mudanças na nossa vida. Se eu fosse perguntar para você, eu vou perguntar e você não precisa responder, mas eu quero que você pense. Nós estamos agora entrando no mês de junho. De janeiro até junho, quais foram as coisas que no teu relacionamento com Jesus, você pode dizer que foram coisas assim que Jesus fez mesmo? Além de te abençoar no dia a dia, essas coisas normais, além da chuva que cai sobre justo e injusto, não é lá grande coisa a chuva que caiu sobre você, mas o que é que aconteceu na tua vida nesses últimos 6 meses? Se você tivesse que se levantar aí no banco, eu não vou pedir que você faça isso, mas se eu pedisse, levanta aí no banco e conta para mim o que foi que aconteceu de sobrenatural, que você pode dizer, tem que ter sido Jesus, não podia ser natural, não podia ser casual, tinha que ser Jesus. Quantos de vocês poderiam levantar e contar a história? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque às vezes nós nos tornamos multidão casual, igualzinho aquela multidão que andava atrás de Jesus. E andava atrás de Jesus, e andava, e possivelmente entraram na cidade com ele, saíram da cidade com ele, e iam andando com ele, mas não tinham propósitos nesse andar com Jesus. Então isso é um encontro casual. Muitas vezes a nossa vida espiritual se tornou um encontro casual. Às vezes até começou bem. Começou com uma experiência pessoal transformadora em que Jesus falou na sua vida. E a sua vida então passou por uma transformação. Mas à medida que a coisa passou, caiu na normalidade e viramos crentes mornos. Igualzinho está escrito lá no livro do Apocalipse. Porque você não é crente nem frio, não é quente nem frio, você é morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Gente que está vivendo uma vida casual, sem propósito. E a vida casual que eu estou falando é aquela vida que não tem um propósito definido na sua vida. Qual é a razão pela qual você está andando com Jesus? Aí você podia dar muitas razões que às vezes são pura teoria. É porque Jesus é o meu Salvador. Ele é o Salvador, mas e aí? Será que é só isso que Ele tem para a tua vida? Será que era só você receber Jesus como Salvador e ficar esperando, cantando, ora vem Senhor Jesus, e não tem nada mais para você aqui nesse lugar que você está vivendo? Será que você não tem nada a ver com aquele vizinho que mora do seu lado, com aquele seu amigo que trabalha, amiga que trabalha com você? Nunca fala de Jesus, não tem um propósito. Será que Jesus não tem um propósito? Então às vezes a gente está vivendo esse encontro casual com Jesus. Essa vida casual com Jesus. Porque quando Jesus chega, na verdade, chega a possibilidade de um encontro sobrenatural com Ele. E quando Jesus chegou na sua vida, se você teve esse encontro sobrenatural com Ele, Ele veio morar na sua vida. E agora quem está morando na sua vida, está vivendo a vida dele na sua vida, dentro de você tem uma vida sobrenatural sendo vivida em você. E sabe mais o que a Bíblia diz? Que aconteceu com você quando você nasceu de novo, que é a palavra correta. Às vezes a gente diz, eu me converti. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Todo convertido desconverte. Eu aceitei Jesus. Todo que aceitou Jesus desaceita. Mas quem nasce de novo não desnasce. Por isso a palavra correta é nascer de novo. Então se você nasceu de novo, sabe o que a Bíblia diz sobre você? Que você está sentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então você está numa posição sobrenatural. Mas acontece que enquanto nós estamos nesse mundo, enquanto Jesus não terminar com você e comigo, há a tendência de nos conformarmos com a realidade que está ao redor da gente. E começarmos a viver uma vida natural. A começarmos a viver esse tipo de relacionamento que eu estou chamando de casual. É um relacionamento casual.
Não tem propósito. Nos encontramos com Jesus, estamos com Jesus, vimos na igreja, mas qual é o propósito? Deixa eu refinar um pouquinho esse negócio. Você veio na igreja aqui, eu estou vendo você aqui, glória a Deus que você está aqui, maravilha que você está aqui. Por que é que você veio aqui na igreja? Aí você pode dizer algumas coisas, eu vim para adorar o Senhor, aleluia, isso é uma grande coisa. Você veio para adorar Jesus, eu vim para ouvir a palavra, aleluia, grandes coisas. Mas presta atenção, será que Jesus não tem nada mais para fazer na sua vida? Será que o que Jesus tinha para fazer na sua vida já terminou? Eu duvido, porque se já tivesse terminado o que Jesus tem para fazer na sua vida, já tivesse terminado, você seria como Enoque, teria sido arrebatado, não estaria sentado nesse banco. Se você está aqui nessa noite, essa para mim é uma prova de que precisa muito mais na sua vida, porque senão você já teria sido arrebatado, se Jesus tivesse terminado com você. Então essa é a minha pergunta, como é que está sendo o teu andar com Jesus? Você está andando de maneira sobrenatural? Você está tendo a cada dia um encontro sobrenatural com Jesus, ou isso se tornou uma coisa natural? Como é que é? A multidão teve um encontro casual com Jesus, nada aconteceu com eles. Vocês imaginam ali Jesus? Vocês acham que Jesus não queria fazer milagres e maravilhas ali para todos aqueles que estavam ali? Claro que ele queria. Mas por que não aconteceu isso? Não, o problema, eu digo para vocês, não está do lado de Jesus. Jesus veio com um propósito, ele tinha propósito. O problema estava do lado da multidão. Então nunca o problema está do lado de Jesus, o problema sempre está do nosso lado. É o que nós queremos, qual é o nosso propósito, aonde nós queremos chegar com isso. Então estava ali aquela multidão, andando com Jesus, e nada acontecendo. Mas tinha um cego que teve um encontro sobrenatural com Jesus. E sabe quando você está tendo um encontro sobrenatural com Jesus, quando você está decidido a ter um encontro sobrenatural com Jesus, resistência vai se levantar. Veja o que diz o texto. O pessoal dizia, você não está vendo, você é mendigo, é cego aí no beira do caminho, cala, fique quieto. Há coisas que vão acontecer tentando te calar, porque é um problema quando você se levanta para ter experiências sobrenaturais com Jesus, para que o teu encontro a cada dia, a cada momento da tua vida seja sobrenatural. É um problema para o reino das trevas. E o diabo se levanta. Mas quando não está acontecendo nada, é a multidão, não tem ninguém gritando para você, deixa de seguir Jesus, não vai atrás de Jesus. Tinha alguém gritando para aquele povo isso? Não está escrito no texto. Por quê? Porque aquilo não era ameaçador para o reino das trevas. Mas quando um camarada como aquele cego começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a coisa fica complicada. Pessoas se levantam, circunstâncias se levantam. Por quê? Porque esse é o primeiro princípio para você ter um encontro sobrenatural com Jesus. É que o encontro sobrenatural com Jesus começa nele. Por isso que ele veio à terra, não começa em nós. Mas quando ele chega, aí a coisa muda, aí tem a ver com a gente, e não mais só com ele. Tem a ver com a gente. Então olha só, é interessante pensar um pouquinho nisso. Enquanto Bartimeu tinha um encontro sobrenatural com Jesus, e Jesus diz para o pessoal, Jesus para e diz para o pessoal, chama. E eles chamam, e eu posso imaginar a cena, o Bartimeu ceguinho vindo lá, né? Chega até Jesus, e a multidão, todo mundo olhando, espectadores. E a multidão olhando. E aí Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? É essa pergunta de Jesus que leva as pessoas a um encontro sobrenatural com ele. O que você quer que eu te faça?
E é essa pergunta que Jesus está perguntando para você hoje. Porque você acha que esse texto aqui ficou escrito só para contar uma historinha? Só para contar a história do cego? Não, isso aqui ficou escrito para mim, para você. E essa pergunta aqui, você acha que foi feita só para o cego? Ficou escrita aqui só para ele? Não, ficou escrita para mim e para você. E a pergunta é: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Aí você pode dizer: ah, mas eu não estou ouvindo Jesus dizer o que você quer que eu te faça. Mas você está clamando a Ele? Você está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Esse é o meu lado e é o teu lado. E é isso que vai fazer a nossa parte, é isso que vai fazer a conexão do humano com o divino. Da onde o divino vai fluir para o humano. E você vai receber o resultado desse encontro sobrenatural. Aí Jesus olha para ele e diz: o que você quer que eu te faça? Mas a multidão todinha ouvindo, olhando, vendo, não passa do natural. Não passa do natural. Interessante isso, hein? Muito interessante. E a linha para passar de uma coisa para outra é muito fina. Para você passar dessa experiência sobrenatural para o natural, ou para o casual, como eu estou chamando aqui, é um passo. Porque a coisa vai dia a dia, e vai se tornando normal na nossa vida, e vai se tornando comum na nossa vida, e quando nós vemos, nós estamos naquilo que eu gosto de chamar de religião. Porque vocês sabem que Jesus, no sentido concreto da palavra religião, que é uma palavra que vem do latim, que é composto de duas palavras, re e ligare, religar. Nesse sentido, Jesus é a religião. Mas uma religião, a religião cristã é uma pessoa. Mas a religião pode se tornar sem a pessoa de Jesus. Eu tenho andado em tantas dezenas, centenas de igrejas na minha vida, desde que eu consagrei a minha vida para ser pregador, literalmente centenas. E eu passo em algumas que eu fico... Se o Espírito Santo não passar por ali, se Jesus não passar por ali, ninguém nota. Ninguém nota. É tudo muito bonito, é tudo muito agradável, é tudo muito confortável, mas a presença, mas a intervenção de Jesus nas vidas não acontece. Então aí está a pergunta de novo. Nos 6 últimos meses, qual foi a intervenção de Jesus na tua vida? Pensa nisso. Porque você precisa avaliar se você está vivendo de uma forma casual com Jesus, natural com Jesus, ou você está vivendo um relacionamento sobrenatural com Jesus. Então olha só, algumas características aqui de um encontro sobrenatural, anotei algumas aqui. Primeiro, um encontro sobrenatural sempre começa em Deus. Era Jesus que tinha ido em Jericó, era Jesus que estava saindo. É Jesus que se fez carne, habitou entre nós, viveu essa vida. É Jesus que envia o Espírito Santo para convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo, para nos levar até Ele. É Jesus, começa em Deus. Todo encontro sobrenatural não começa em mim. Não começa. Não começa na minha boa vontade, não começa na minha capacidade pessoal, não começa em nada que tem em mim, começa em Deus. Ok? O primeiro, esse é um ponto muito importante. Veja o que diz o versículo 46 que nós lemos. E foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, e foram para Jericó, e ele saía de Jericó, ele estava passando. Sabe o que a Bíblia diz? Eu não sei se você está lembrado do que a Bíblia diz, mas a Bíblia diz que quando 2 ou mais estão reunidos no seu nome, e olha quanta gente que tem aqui hoje, Ele está no meio deles. Então Jesus está passando por aqui.
Hoje é uma hora, é um dia, é um momento de você ter uma experiência com Jesus. Talvez você está assim, ai Jesus, o Senhor fala com tanta gente, mas eu não te ouço falar. Ué, tem que fazer o que o cego fez. Tem que desejar, tem que querer, tem que ficar aflito. Eu imagino a aflição desse cego, porque a Bíblia relata aqui no texto que a gente leu, que Jesus passou por ele e ia indo. E claro, ele era cego, mas não era surdo. Então ele estava percebendo que cada vez mais Jesus ia se afastando dele. Imagine no coração dele a aflição que começou a acontecer. Jesus vai passar e eu vou ficar do mesmo jeito. E eu vou continuar na minha cegueira. E eu vou continuar na minha miséria. E eu vou continuar sem transformação na minha vida. Então vem aquela coisa dentro dele, quando Jesus está passando, é assim. Jesus está passando agora aqui. Mas às vezes a gente está com aquela multidão, junto com Jesus, ouvindo a palavra dele, vendo o que ele está fazendo, mas não tem no coração da gente, não tem lá dentro de nós, aquela ansiedade por Jesus, por mais de Jesus. Não tem aquela coisa lá dentro da gente, aquele desejo. Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Cala-te, Jesus. Quanto mais diz cala-te, mais ele grita. E quanto mais ele vê que Jesus se afasta, mais ele clama. Mais ele clama. Então começa em Deus. Do lado humano, começa no reconhecimento de quem Jesus é. Veja só, a Bíblia diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era isso que o cego falava. Não era um Jesus, talvez como todos que estavam ali estavam reconhecendo que ele era. Esse cego estava reconhecendo Jesus, o filho de Davi. E sabe o que queria dizer Jesus, o filho de Davi? O Messias, o enviado, o esperado, aquele que ia resolver a situação, aquele que ia resolver o problema. E o que ia resolver o problema estava ali. E o cego não podia deixar passar. Por isso ele diz: Jesus, filho de Davi. Filho de Davi. O reconhecimento de quem é Jesus. Quem é Jesus para você? O grande mestre? Ele é. Alguém que pode fazer milagres? Ele é. Sem dúvida nenhuma, né? Ele é tanta coisa, mas sobretudo ele é o enviado, que Deus enviou aqui para ter um contato pessoal com você, para que alguma coisa dele possa passar para a tua vida. Imagina essa cena. Imagina essa cena. Aqui está o cego, aqui está Jesus, vou fazer o papel aqui de Jesus, e aqui está o Pai. Então é Jesus que nos liga ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Por quê? Porque Jesus, como filho que se fez carne, sem pecado, ele pode pôr uma mão em Deus, então ele toca em Deus, e ao mesmo tempo pode pôr uma mão em mim. Então ele faz a conexão. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente está meio desconectado. A gente, de alguma forma, retirou o ombro. Jesus estava com a mão no nosso ombro. E, de alguma forma, a gente retirou o ombro. Passou por alguma coisa que não esperava, era difícil de aceitar. E a gente começou a ver aquilo que aconteceu nos olhos humanos. Pelos olhos naturais. Não viu através dos olhos de Deus. E retirou o ombro da mão de Jesus. E aí está dizendo: ai, mas eu não sinto o toque de Jesus. Ai, mas eu não ouço a voz de Jesus. Ah, eu não. Não vai ouvir mesmo. E eu estou pregando uma coisa para vocês que eu estou vivendo. Um tempo atrás, minha esposa, bem pouco tempo agora atrás, o pastor Paulo esteve lá. Ela faleceu. 50 anos andando juntos. Ela faleceu. E quando ela faleceu,
A primeira coisa que veio no meu coração, mas isso não podia ter acontecido. Porque todo mundo lá em casa, inclusive eu, inclusive a Thaís, minha filha que está aí, os meus outros 3 filhos, achavam que quem ia primeiro era eu, porque eu tive problema com o Covid, eu tive problema de coração, eu fui para a UTI 2 vezes, aquela coisa toda. Eu sou o primeiro candidato, número 1, e eu estava até contente, porque aí eu vou e vai ser uma maravilha, né? Mas eu só não estava preparado para ficar. Aí Deus resolveu levá-la. Então eu entrei nessa situação terrível, depois de 50 anos. A gente nunca brigou. Nunca. Não por minha causa, né? Que eu fosse o bom da história. Não, por ela. A gente nunca brigou. Porque sempre que eu queria começar uma briga, ela contemporizava e a gente não brigava. Mas olha só, eu tive que tomar uma decisão. Como é que eu ia encarar esse negócio? E eu tomei a minha decisão. E eu preguei no velório dela. E no domingo, ela ainda estava lá no hospital. Eu estava pregando na igreja. Sabe por quê? Por causa da maneira com que eu olhei. Eu olhei as coisas pelos olhos de Deus. E é quando você começa a ver as coisas pela perspectiva de Deus, é que você entra no sobrenatural de Deus para a tua vida. E eu vi como se Deus então tivesse promovido. E a coisa interessante é que umas semanas antes, eu tinha falado na igreja que quando Deus me promovesse, eu não queria choro. Que negócio é esse? Choro logo no dia da minha promoção? Eu não quero choro. Eu não quero nada disso. Dia de promoção é dia de alegria. Eu vou estar com o meu Senhor. Eu tinha pregado isso. E aí, Jesus promove ela. Claro, eu sou humano, fiquei triste, chorei. Né? Mas não foi aquele choro de desespero. Até agora eu não sei o que é isso. Já se passaram, que dia que foi mesmo? 12 de abril. Ela faleceu no dia 12 de abril. E aí, eu estava orando e pensando, e Deus falou, você é muito ingrato. Deus falou comigo, você é muito ingrato. Eu disse, sou ingrato? Bom, eu já sei que eu sou ingrato, né? Mas Deus fala comigo que eu sou ingrato. O negócio fica mais complicado um pouco, né? E aí Deus começou a falar comigo. Porque eu estava pensando nessa hora, que Deus falou comigo, como é que ia ser a minha vida sem ela. Gente, cheguei, depois que ela faleceu, eu cheguei na frente da cafeteira, não sabia o que fazer. Uma cafeteira meio assim, com tanto botão, tanta coisa. Onde é que põe água aqui? Onde é que vai café? Onde? Máquina de lavar, então, a minha filha está me ensinando como usar. Graças a Deus, ela mora 3 casas do meu lado. Então eu estava pensando como ia ser a vida sem ela. E Deus me falou, você é um ingrato. E eu fiquei assim meio assustado. Falei, explica para mim, Senhor, essa ingratidão. Porque eu sei que eu sou ingrato em muitas coisas. E ele disse, ao invés de você pensar que eu te dei ela por 50 anos e você ficou desfrutando da vida dela 50 anos, você está pensando tudo que vai ser a sua vida sem ela. Seu egoístazinho. Eu falei, verdade. Verdade, Senhor. Eu comecei a pensar em tudo que Deus tinha feito na minha vida por ela, porque eu só conheci Jesus por causa dela. Foi ela que me levou a Jesus. Quase tudo na minha vida eu devo ao discipulado que ela fez comigo, porque ela era filha de pastor, desde pequena, né? Uma bênção. E eu era do mundo, largado. E eu comecei então a pensar nessas coisas. E aí, Deus me deu a palavra para o dia do velório dela, do enterro dela. E eu dei a palavra. Qual mesmo que foi a palavra? Thaís? Fala alto, Thaís. A gente esquece logo, né? Eu falei sobre as qualidades na vida da Nice. Quem de fato era a Nice. Porque a gente tende a falar das pessoas pelo que elas fazem, mas não pelo que elas são. Sabe o que esse ceguinho aqui está falando?
do que Jesus é. Como é que é o nosso relacionamento com Jesus? Às vezes, é só pelo que Jesus pode fazer. E aí a gente fica com a bênção e esquece do abençoador. Muito depressa, esquece do abençoador, os 10 leprosos. Estão indo pelo caminho, foram curados, só um volta. E Jesus disse, mas que negócio é esse? Cadê os outros 9? Não eram 10? Logo esquece. E aí, quando a gente precisa de novo, então a gente vai atrás da bênção. Mas a gente nunca pensa que a coisa principal para a nossa vida é o nosso abençoador. Jesus, filho de Davi. É aquele que tem misericórdia da gente. Agora olha só, mais uma coisa aqui que eu escrevi. O encontro sobrenatural vem pela fé. Você tem fé? Eu sei que você tem fé. Se você não tivesse fé, nem crente você era. É impossível, né, ser crente sem fé. Mas a pergunta é mais profunda do que quando eu pergunto você tem fé, você pensar que não, eu tenho fé. Mas qual é a medida da sua fé? Como está a sua fé hoje? Está da mesma medida de quando você começou? Começou e está na mesma medida? Você lê vezes sem conta na Bíblia, a Bíblia falando, por exemplo, lá de Gálatas. Paulo diz assim, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, que tendo começado no Espírito, estão querendo se aperfeiçoar na carne. Começamos no Espírito e seguimos andando na carne. Tremendo isso. Essa é uma das razões porque às vezes a nossa vida está do jeito que está. Nós não temos nada para contar. Não temos nenhum testemunho para dar. Nada para falar. Então olha só. Vem pela fé. Romanos capítulo 10 diz assim que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Agora, a fé, ela precisa crescer. Porque o que a Bíblia diz sobre a fé? Que é como um grão de mostarda. Quando Jesus falou sobre fé, ele falou que a fé era como um grão de mostarda. E ele estava num lugar muito arenoso. Ele podia ter pego um grãozinho de areia assim, pôr na mão e disse, está vendo esse grãozinho de areia? É assim a fé, pequenininha. Por que ele não pegou um grão de areia? Porque é morto. Por que ele pegou um grão de mostarda? Porque é vivo. Ali dentro tem tudo o que vai ser no futuro. Quando você creu em Jesus, você recebeu Jesus pela fé. Na tua fé está tudo o que você precisa para ser no futuro. Para ser no futuro. Como é que você está sendo? O que está sendo de diferente de quando você conheceu Jesus, quando você nasceu de novo, para agora? Então há um processo na fé. E é isso que faz você tomar posse do melhor de Deus para a sua vida. Porque quando Deus viu você na eternidade, Ele pensou no melhor que podia pensar para a tua vida. Mas se eu fizer a pergunta, você está vivendo o melhor de Deus para você? Às vezes nós não estamos. Não estamos. Agora olha só. Pergunta. Por que nós não estamos? Às vezes por causa da nossa fé. Nós não desenvolvemos a nossa fé. Então eu fico pensando assim que aquele cego passou por um processo de desenvolvimento da fé dele. Ele ouviu que era Jesus, né? E sabe que quando você perde a visão, a tua audição se torna muito aguçada, muito boa. Então ele ouviu que era Jesus vindo de longe, e ele começou a pensar, talvez, e agora? Jesus vai passar aqui, quem é esse Jesus? E ele começa a pensar, esse Jesus é aquele prometido, é o filho de Davi. E ele começa a pensar, e aí, talvez antes mesmo de Jesus chegar, ele começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas parecia que Jesus não estava ouvindo. Não é assim com você? Você não fala às vezes com Jesus e parece que Ele não está ouvindo? Ele sempre está ouvindo. Às vezes o que Ele está querendo é desenvolver a tua fé. É levar a tua fé para um novo nível. É isso
que Ele está querendo. Muitas vezes, na maioria das vezes. Então, veja só esse processo. Um clamor é um clamor que vence a resistência. Se você tem um clamor no teu coração que vem da fé, ela vai vencer a resistência. Vai vencer a resistência do tempo, vai vencer a resistência das circunstâncias, vai vencer todo tipo de resistência. Porque a fé é poderosa. E eu não estou falando daquela fé humana que todo mundo tem em certo grau. Mesmo quem nasceu de novo. Por exemplo, você entra no teu carro aqui, quer ir para Nova York, você sai daqui crendo que vai para Nova York. Mesmo que não seja cristão, nem que não tenha nascido de novo. Essa é uma fé humana. Mas eu estou falando aqui daquela fé de Deus, daquela fé que vem de Deus, que a Bíblia diz que foi dada aos crentes, que foi dada a você, uma fé diferente. Agora olha só, então é uma fé que tem um clamor, uma dependência, chora por compaixão, é uma fé de um clamor que vence a resistência, uma fé perseverante até o nível de fé necessária que seja atingido. Então, às vezes o que você está pedindo para Deus, e você está dizendo, talvez até está amargurado contra Deus, amargurada contra Deus, porque está dizendo, Deus não gosta de mim, estou orando há tanto tempo por isso, e nada acontece, Deus não me ouve, e você sente às vezes até meio abandonado assim por Deus, né? Mas deixa eu te dizer, Ele não te ouve, porque quando Ele parar e te fizer pergunta, o que você quer que eu te faça? E você disser o que Ele quer, que o que você quer que Ele te faça, a resposta dele para você vai ser, vai a tua fé. Eu gosto desse texto, porque aqui não está dizendo, vai, eu te curo, pum. Aí estaria falando do lado de Jesus somente. Mas quando Jesus diz, vai, a tua fé, está dizendo que foi a fé dele que fez a coisa acontecer. Foi a fé dele. Foi uma fé daquele tipo que pôs em ação o poder que estava em Jesus. Veja, Jesus é poderoso, nem que você não põe em ação o poder que está nele. Ele continua sendo poderoso. Mas há um tipo de fé que libera isso em Jesus. E talvez, se Jesus tivesse parado quando chegou perto do cego, porque ele passou por perto, ele não tinha essa fé necessária. Ele não ia poder dizer, vai a tua fé. Então olha, a tua fé precisa crescer. Você não pode ficar do mesmo tamanho. Não pode. Não pode. Porque senão você não entra no melhor de Deus para a sua vida. Porque a vida do justo é como a luz da aurora. Vai crescendo, vai subindo, até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Até que você cresça na fé. Deixa de ser criança, como Paulo disse lá para os Coríntios. Eu não pude dar comida sólida para vocês, tive que dar leite. Porque todo esse tempo ainda vocês são crianças. E sabe, uma criança é uma pessoa que anda com Jesus de maneira casual. É uma criança, é como essa que talvez você conheça, se é pai e mãe. Anda com você como pai e mãe de maneira casual. Não está nem preocupado com o que vai acontecer. Responsável é você. Ela não pensa. Não está preocupada. Criança pequena. Então, às vezes, nós estamos andando assim, mas não é assim que Jesus quer que a gente ande com Ele. Ele quer que a gente ande com Ele, tendo sempre encontro sobrenatural com Ele. Amém? Porque quando você nasceu de novo, se você ler João capítulo 3, versículo 6, diz assim, o que é da carne é carne. Jesus falando com Nicodemos, mas o que é do Espírito é Espírito. Quando você nasceu de novo, você se tornou um ser espiritual. É espírito, você é um espírito. Então você tem que ter relacionamento com Jesus nesse nível.
E esse é o relacionamento que eu estou falando aqui como sendo o relacionamento com propósito, o relacionamento sobrenatural, que está além do natural. E olha só, deixa eu ir para frente aqui terminando. Então é a fé que vai perseverar até que o nível de fé necessário esteja atingido. É uma fé que está, quando a nossa fé está no ponto, Jesus nos chama. Tem muito, olha, o que eu ouço de gente no meu ministério dizendo assim: uau, eu sinto que eu tenho um chamado para missões. E eu conheço gente que eu via 30 anos atrás que estava sentindo que tinha um chamado, estava entendendo que tinha um chamado para missões e nunca foi para missões. Pergunta, por quê? Porque nunca cresceu o suficiente para Deus mandar para missões. Porque Deus não vai mandar uma criança para missões. Amém? Nunca cresceu. A fé não chegou no ponto, ok? Então olha só. E Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Hoje Jesus está te perguntando: o que você quer que eu te faça? Porque o plano dele é que você viva uma vida nesse nível de encontro sobrenatural com ele. E ele está te perguntando: o que você quer que eu te faça? E aí, quando você estiver nesse nível, dele parar e disser: tragam, e você chegar até ele, sabe o que vai acontecer? Ele pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele vai resolver o teu problema, mas não só o teu problema. Porque veja a história aqui do ceguinho. Dá uma olhada lá. A gente lê a Bíblia e não presta bem atenção. Perguntou Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. 32. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Repita comigo: a tua fé te salvou. Não é a tua fé te deu visão somente. Ela te deu visão e te deu muito mais do que você pediu. Te deu a salvação. Jesus está esperando para te dar muito mais. Ele é infinitamente mais, quer fazer mais do que pedimos ou desejamos. Está escrito lá na Bíblia isso. Então esse tipo de vida que nós temos com Jesus, uma vida que vivemos tendo com Ele um encontro sobrenatural. Quando eu penso na minha vida, eu tenho uma oração que eu faço sempre. Quando penso na minha vida pessoal: Senhor, nunca deixe eu ficar no mesmo nível. Cair então jamais, mas ficar no mesmo nunca. Eu quero crescer. Eu quero ir para as coisas novas que o Senhor tem para mim. Eu quero perguntar para você nessa tarde, nesse começo de noite: você quer ir nas coisas novas que Jesus tem para você? Você precisa ter encontros sobrenaturais com Jesus. Ele está esperando para ter aqueles encontros que resolvem aquelas questões humanamente impossíveis de resolver. Quem era o ser humano que poderia resolver aquele problema do cego? Ninguém, só Jesus como homem podia fazer isso. O homem Jesus. E sabe, hoje Jesus é verdadeiro homem, verdadeiramente Deus. As duas naturezas de Jesus. E ele pergunta para você: o que você quer que eu te faça? Então deixa eu terminar aqui dizendo o seguinte para você. Talvez você esteja aí com um problema. Você está stuck, como diz, está parado. Você está assim que não vai para frente, como se tivesse encalhado num lodo. Patina. Vai um ano, vem um ano, vai outro ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano. E você está no mesmo lugar. Em algumas áreas da sua vida. O problema é o mesmo de 5 anos atrás. Talvez nessa noite o Senhor quer que você saia desse atoleiro aí. Porque eu não creio que é por acaso que o Senhor colocou no meu coração fazer a pregação desse texto. Até já preguei esse texto aqui outra vez, muitos anos atrás. Mas não essa mensagem do encontro sobrenatural. Agora, o que você vai fazer? Você vai ficar com aquela multidão que ficou olhando o ceguinho até aquele encontro maravilhoso com Jesus e... uau! Mas para você nada?
que é? Deus não tem filho de segunda categoria. Ele não tem bênção para um e para outro não. Quem pensou nisso e pensou errado foi só um camarada chamado Isaac, que quando o Jacó roubou a bênção lá do Esaú, e o Esaú vem lá, pai, eu quero ser abençoado. Ele falou, não, mas eu já abençoei aqui alguém. Mas pai, não tem nenhuma bênçãozinha para mim. Não, filho, alguém levou a tua bênção. Uma ideia tão louca, tão errada, tão incompatível com o caráter de Deus. Sabe? Deus quer abençoar você, Deus quer liberar você para uma coisa nova. Deus quer liberar para o que Ele tem. Gente, que glória Jesus está tendo na tua vida, com o teu estilo de vida que você está vivendo agora. Qual é a glória que Jesus está tendo? Porque você foi criado para a glória dele, para glorificar o nome dele. Mas a gente entende tudo errado. Eu fui criado para dizer, oh Senhor, glorifica o teu nome. E aí Jesus olha assim e diz, mas como? Como é que está glorificando? O que está rolando aí que está me glorificando? O que está acontecendo? Como é que eu estou sendo glorificado? Ficamos tudo aqui na nossa mente, uma religião mental, não de relacionamento com Jesus como que Ele quer. Então eu termino dizendo para você, eu gostaria que você pensasse na sua vida, eu quero orar. E se você hoje, se Deus está falando na tua vida, e eu creio que sim, Ele está falando com você, eu queria que você viesse aqui à frente para a gente orar junto. Eu tenho áreas na minha vida que eu tenho que me liberar. E eu continuo orando. Não pense que você é o único. Só que eu estou consciente disso. Mas talvez, não sei se você está consciente. Então eu quero te convidar para levantar e vir aqui à frente.